So come on, baby, and hurt me.
Is this paradise? Is this paradise? So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise. Is this paradise? Me and my friends are waiting in line, sharing one last blue camel. Don't have any money, but we're going out. Yeah, we saved up every penny. I'm smiling at him in the blue shirt and the Converse, but I'm thinking about you. Are you thinking about me too? Vodka and soda, way too drunk to call you up. I'm chain smoking, broken, I don't give up. So I'm crying, dancing, swearing I'll forget you. Kissing strangers to feel something different. But I'm still your dancing queen, so damn sweet. And I type my name in this bar on a wall in a bathroom stall. Yeah, I was here. Me and my friends are biding our time, sustaining the high right before the dawn. Don't have any money, but this is the life, and we never want to grow up. I'm kissing him in the blue shirt and the Converse, but I'm thinking about you. Maybe you're thinking about me too. Vodka and soda, way too drunk to call you up. I'm chain smoking, broken, I don't give up. So I'm crying, dancing, swearing I'll forget you. Kissing strangers to feel something different. But I'm still your dancing queen, so damn sweet. I type my name in the bar on a wall in a bathroom stall. Yeah, I've typed my name all over this town where you broke my heart. Yeah, I was here. The place is loud, but yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me, your dynamite. So fucking. Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Por aqui estamos bem. Se puderem acompanhar, eu já dei uma organizada na casa, já estou fazendo almoço, nada muito elaborado, né? Algo bem simples, bem fácil de fazer, como alguns legumes. Fiz arroz daquele modo que eu sempre faço, mas acabei que não falei como é que eu faço, porque eu coloquei a máquina para tomar seu banho, né? E ela faz bastante barulho. Mas não tem segredo. O arroz, para ele cozinhar sem ser o tempo todo com o gás ligado, é só preparada do teu jeito. Aí eu faço desse modo aqui. Eu lavei o arroz para tirar o excesso de amido dele. E aí coloquei sal, óleo, né, que é o que eu uso, e um pouquinho de alho granulado, né. E aí eu coloco ele na panela e coloco água fervente para cozinhar e deixo ele ferver por uns 5 minutos e desligo o fogo. Deixo ele assim, descansando. Ele vai cozinhar com o próprio calor da panela e da água quente.
Depois de uns 10 minutos eu volto ver se a água já secou. Se não secou, liga de novo por mais uns 5 minutos. E normalmente eu não preciso colocar mais água. Quanto de água eu coloco? Um dedo acima da quantidade de arroz. Não vai colocar muito, porque senão ele vai ficar papa. E aí, se tiver um pouquinho de água, depois de uns 10, 15 minutos que você olhar na panela, liga de novo. Deixa ele dar mais uma secada, mas não completamente. Desliga o fogo. Que você vai gastar aí uns, não sei, nunca calculei o tempo, mas uma média de 7, 8 minutos de gás. Então é bem simples, bem rápido e o grão fica bem soltinho, o arroz não fica empapado, não perde os nutrientes, que é aquilo que mais importa, porque quanto mais vapor gerar ali para cozinhar, mais evapora os nutrientes. Então eu cozinho com ele fechado, como vocês viram. Agora eu tô fazendo uma linguiça na frigideira para mim, cortada na metade, que nem vocês viram. Os legumes já estão prontos, eu não gosto deles muito cozidos, eu gosto deles al dente. Então cozinho uma média aí de uns 10 minutos também. E a linguiça, eu deixei em fogo baixo para poder falar um pouquinho com vocês. Mas também 5 minutos, então eu faço um almoço completo, né, em 15 minutos. É rápido, fácil, economizo absurdamente gás, né, e tempo, que é o que a maioria não tem. Então muitas vezes as pessoas não comem tão bem por, não tenho tempo de cozinhar. Mas eu tô preparando um almoço nutritivo com 15 minutos. Então é só realmente se programar. Agora eu vou virar a linguiça para ela passar do outro lado e o meu almoço está pronto. Hoje eu não vou fazer salada porque eu fiz um mix de legumes, ali tem um pouco de tudo, né? Pimentões amarelo e vermelho, abobrinha, que vocês viram cortando, o resto é tudo congelado, mas é fresco. Aí tem vagem, milho, cenoura, tem mais abobrinha, é um mix de legumes. Então, como tá friozinho, que tá chovendo, eu não vou fazer salada fria. Mas quando normalmente eu faço salada fria, aí eu não faço legumes cozidos, né? Vou virar a linguiça aqui. Sempre com o gás baixo, porque o meu fogão ele cozinha muito rápido. Agora eu vou desligar um pouquinho, deixar parar de estourar essa linguiça para não me queimar. E aí, viro ela, deixo ela passar do outro lado e tá pronto o meu almoço. A única coisa fresca aqui que eu vou colocar, assim, in natura, né, são alguns tomatinhos que eu cortei no meu próprio prato. E eu vou almoçar, que já são 12h10. Hoje eu estou sozinha, agora de manhã, porque meninos na escola, Léo trabalhando, e então eu vou almoçar sozinha. Podia esperar o Pietro? Sim, o Pietro sai daqui 1h, mas eu estou com muita fome, porque eu tomei café hoje bem cedo, era 8h. E o meu café nada mais é do que uma xícara de café e uma fatia de pão com pasta de amendoim e banana, ou então queijinho e um pouquinho de geleia. Quando eu como uma coisa, eu não como a outra, né? Então, eu já vou almoçar e quando o Pietro chegar... Quase deixei a tampa cair. Quando o Pietro chegar, eu preparo uma linguiça para ele na hora. Que a linguiça tem que comer na hora, porque senão ela não fica gostosa, né? Caprichar nos legumes. Aí sobra legumes, aí é pra eu comer no final do dia. Aí eu como só legumes e um atum, algum ovo cozido, alguma coisa. Que eu tô me policiando na minha alimentação, porque acho que vocês perceberam que eu ganhei uns quilos depois que eu cheguei na Itália. E não que eu não tenha gostado, sim, pra mim tá ótimo do jeito que eu estou, mas agora eu tenho que me policiar pra não passar disso, que senão vai virar sofrimento pra perder peso. Tinha que ter deixado um espaço pra colocar a linguiça, mas tudo bem, coloco aqui em cima do arroz. Eu preferi fazer na frigideira hoje, mas dá pra fazer na air fryer também.
Como era só uma, então eu achei melhor fazer na frigideira. Aí, fecho aqui, porque depois eu tenho que preparar do Pietro. E aí, pra eu não me sentir tão sozinha, hoje eu vou ver alguma coisa no YouTube. Vou ver, procurar alguma coisa aqui pra eu ver. Acho que tem um vídeo novo da Hannah, então é isso que eu vou ver agora enquanto eu almoço. Bom, eu já almocei e agora eu vou fazer uma receitas que os meus meninos, quando eu falo os meus meninos, os 3 mais gostam, que é tiramisu. É uma receita super rápida, super simples de fazer, tanto que vocês já me viram preparando o café. E agora eu vou fazer o creme, né, do mascarpone. Eu faço numa forma bem simples, nada muito elaborado. Então eu vou colocar aqui clara de ovo. Essa aqui é pasteurizada, eu prefiro usar essa que não tem risco. Quanto? Esse aqui tem meio litro, eu uso uns 250 ml de clara. A máquina ainda continua lavando, se lavando, faz um pouquinho de barulho. E aqui eu vou bater essa clara que parece muito líquida, mas ela dá certo, vocês vão ver, até virar uma consistência mais firme e depois eu adiciono um pouco de açúcar. Eu vou trocar os bowls aqui para bater, porque senão respinga muito para os lados. O bowl que normalmente eu uso tá ocupado. Eu fiz canjica ontem e coloquei na geladeira, então tá com canjica na geladeira, eu vou usar esse menor. Senão respinga essa clara de ovo, e onde ela respinga, se não limpa, vira uma cola, né? Sabemos que clara de ovo nada mais é do que uma super cola. Ó, já tá bem firme. Parece que não dá certo, mas dá sim. Eu faço só com clara de ovo, eu não coloco a gema, porque eu acho que é mais tranquilo. Eu sou meio medrosa em relação a ovo cru, então eu prefiro usar só a clara pasteurizada já. E também não coloco muito açúcar, coloquei 3 colheres e meia por aí. Agora vou bater aqui de novo. Ó, quanto bater? O suficiente é que quando você pega uma colherada de clara, vira, ela não cai, ó. Ela fica firme na colher. Aí vou colocar aqui no meu outro bowl, porque agora eu tenho que adicionar o mascarpone e tudo não vai caber nesse pequenininho aqui. É uma receita muito fácil, muito rápida de fazer. Em 15 minutos tu faz essa receita. Sempre falo pra vocês que eu gosto de coisas rápidas, que fiquem gostosas, mas que sejam rápidas para fazer. E aqui eu vou usar 250 de mascarpone. Então, 250 gramas de mascarpone que eu tirei antes da geladeira para ele não ficar tão gelado. Por que eu não coloco tanto açúcar? Porque os biscoitos que faz o tiramisu, eles já têm açúcar. Eles têm uma coberturinha de açúcar por cima. Então, para ficar equilibrado esse açúcar, eu coloco só 3 colheres no creme. E assim, eu equilibro a doçura e não fica enjoativo. E também, né? Muito açúcar não faz bem para ninguém. Aí, aqui eu vou bater de novo para misturar esses 2 cremes. Quanto bater? O quanto ficar cremoso. Aqui, quando você vira a colher, ele vai cair, mas não fica molengo. Agora eu vou pegar o café, que eu deixei ele esfriando. Vou adicionar um pouquinho de açúcar. O café tem que ser bem forte. Quanto mais forte, mais gostoso fica o tiramisu, porque na verdade é esse contraste do café com o creme mascarpone que é o gostoso. E a bolachinha que usa é essa champanhe, que é conhecida aí no Brasil. Aí umedece a bolacha, não muito, porque ela absorve bastante café. E aí vai montando aqui.
Eu costumo colocar primeiro a bolacha no fundo e depois eu vou colocando, intercalando uma camada de bolacha e uma de creme. Aqui eu vou colocar ao contrário, senão entorta muito as bolachas ali. E quando eu cozinho, eu gosto já de ir mantendo tudo bem organizado, para não ficar muita bagunça. E normalmente eu faço só 2 camadas. Uma de recheio, 2 de bolacha e a cobertura por cima, que é mais creme, né? E é suficiente. Até porque esse minha travessa aqui não é muito grande e tiramisu é bom comer no dia. No máximo no dia seguinte. Mas o ideal é comer no dia que tu faz. Aí agora eu termino aqui, coloco o cacau por cima. Cacau puro, sem açúcar, eu uso, né? Mas vai do gosto de cada um. Se quiser dá pra usar achocolatado ou chocolate meio a meio, né? 50%. Mas o certo é o cacau puro mesmo. É uma sobremesa simples, fácil e rápida de fazer e que fica muito gostosa. E o doce fica equilibrado, né? Pra quem não gosta de muito doce, dá pra equilibrar o açúcar. Quanto de cacau? Depende de quanto tu gosta. Eu coloco aqui nesse meu negocinho aqui de espalhar. Dá uma limpada nas bordas. E vou colocar um plástico filme e vou deixar na geladeira por pelo menos umas 2 horas. Vai ficar bem geladinho. Apesar de que a clara e o creme mascarpone já estão gelados. Mas tem que gelar as bolachas e o café. Então passa um plástico, põe na geladeira e daqui 2 horas é só comer. Então é muito simples, muito rápido de fazer. Eu fiz em 15 minutos, porque era o tempo que eu tinha antes de buscar o Pietro. E agora eu vou buscar o meu filhote e daqui a pouco eu volto. Pietro já está almoçando e agora eu vou fazer os sequilhos, os biscoitinhos que não vão... Vamos chamar de biscoitinhos de fubá, mas não é só fubá que vai. E eu peguei a balança aqui porque eu quero ver mais ou menos quantas gramas dá essa minha xícara. E aí, para eu passar as medidas exatas para vocês. Então, vai 1 xícara de fubá, o mais fino que você tiver. Eu, no caso aqui, eu tenho um meio termo, porque eu quase não encontro fubá bem fininho aqui na Itália. Então, vamos ver quantas gramas. Dá 145 gramas de fubá, 143 deu. Porque ele é leve, né? 1 xícara de fubá e 1 xícara de amido de milho. Vou usar os restinhos que eu tenho aberto. Meia xícara de coco ralado, que dá, o meu deu 42 gramas. E vai meia xícara de açúcar. Eu tô usando açúcar branco fino, mas você pode usar o que você quiser. 86 gramas deu de açúcar.
Vou misturar esses secos aqui. Se você gosta dele com mais coco, aí põe mais coco, mas a receita pede meia xícara. E aqui eu vou colocar 100 gramas de manteiga já amolecida, não tá mole. Ó, minha deu 120, eu vou usar tudo que eu tenho aqui, mas a manteiga é opcional. Você pode colocar óleo, você pode colocar óleo no lugar da manteiga ou então margarina. Eu uso sempre manteiga aqui em casa. E aqui eu vou dar uma quebrada nessa manteiga com a colher mesmo. Deixa eu já deixar minha bancada organizada que eu vou usar ela. E aqui, mão na massa. Até dar uma misturada nessa manteiga com esses secos. Como a minha manteiga é sem sal, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Na receita não diz, mas eu gosto de colocar sempre uma pitada de sal nos doces, porque dá uma... deixa mais saboroso. Cada um tem um jeito, né, de fazer suas receitas. O cheirinho do coco já, nossa, maravilhoso. Se você tiver coco fresco, faz com fresco que fica ainda melhor. E vou colocar um ovo. Gra, posso fazer sem o ovo? Eu acho que pode. O ovo normalmente é para dar liga nas massas, né? Mas se você não come ovo, acho que dá para fazer sem. Aí você vai ter que colocar um pouco mais de gordura para a massa chegar no ponto em que precisa que fique. Deixa eu lavar meu dedo aqui que sujou de ovo. Ó, como eu usei um ovo grande, eu vou ter que colocar mais amido, porque a minha massa não está no ponto certo, ela tá meio mole. Também depende muito do tamanho do ovo, o meu era um ovo enorme, né? Aqui na Itália você pode comprar os ovos pelos tamanhos, pequeno, médio e grande. E esse que o Léo pegou é o grande. E sim, o ovo interfere muito no resultado final, na umidade da receita que tu tá fazendo. Quanto a mais eu vou colocar? Não sei, eu vou ir colocando aqui até eu ver quanto que é suficiente. Ai, amido sempre faz uma bagunça. Pode colocar, depois que você amassa aqui, você pode colocar descansar na geladeira por 10 minutos. Eu não coloco. Eu já gosto de já terminar de fazer aqui e já enrolar para pôr no forno. Porque você colocando na geladeira para descansar, a manteiga ela vai dar uma endurecida e aí vai te dar uma sensação de menos, digamos, uma massa mais firme. Qual é o ponto? Que ela fique macia, mas que também não grude mais. Ó, a minha acho que já está no ponto certo. Talvez só mais um pouquinho. Então, digamos que eu tenho adicionado aí mais uma meia xícara de amido. Espero que eu não tenha ficado com o cabeção o tempo todo na frente da câmera aí. E vocês tenham conseguido ver, porque agora que eu me toquei que eu tava com a cabeça aqui na frente. Agora eu vou dispensar o meu bowl, tirar o meu tapetinho daqui.
pegar uma faca. E esse amido que caiu aqui não tem problema. Agora ele serve para mim aqui para dar uma untada na bancada. E aqui eu vou pegar pedaços da massa. Se você quiser, pode colocar na geladeira por uns 10 minutos para daí fazer esse processo. Eu já vou fazer direto. E aqui você enrola na espessura que tu quiser. Eu gosto um pouquinho mais grosso, porque daí eu corto eles assim, num tamanho ideal que cada biscoitinho seja uma porção. Você não precisa ficar mordendo o biscoitinho para ele se quebrar inteiro, entende? E aí, coloco na assadeira. Se quiser pegar um garfo e apertar para fazer um detalhezinho em cima, também pode fazer. Mas eu gosto do modelo mais tradicional, mais rústico, digamos. A assadeira, eu uso a minha direto do forno, né? Que ela é própria para isso, ela já é antiaderente. Mas se você tem medo que grude, coloca um papel manteiga no fundo. Mas normalmente não gruda. E ficam maravilhosos, e esse aqui não é muito barato para comprar, pelo menos aqui. A média de 6, 7 euros um pacotinho de 200 gramas. Eu acho caro, então... E sem falar que aqui eu sei o que eu tô colocando. Se você não quiser colocar fubá, mas o fubá faz toda a diferença, você pode colocar aqui, usando a mesma receita, pode colocar raspas de limão ou de laranja, ou então coloca uma essência de baunilha. Você pode fazer o sabor que quiser. Eu gosto de fazer assim com fubá, porque aquele creque-creque do fubá faz toda a diferença. Pelo menos nesse aqui, que o nosso fubá não é 100% fininho, ele dá essa sensação na boca que eu gosto, e então eu uso. Esse ele fica, o sabor dele é de coco mesmo, porque eu coloquei coco, mas que nem eu falei, você pode adicionar outra coisa que você gosta. Eu já fiz a mesma receita, só que daí sem o fubá, com limão, raspas de limão, mas tem que ser da fruta mesmo, aquelas raspinhas bem generosas, sem a parte amarela, sem a parte branca, né, do limão, para não amargar. Pronto, ó, dá uma forma cheinha de biscoitos, e eu já pré-aqueci o forno a 180 graus. Agora eu vou colocar ele para assar por 12 minutos. Pronto, daqui a pouquinho está pronto, 12 minutinhos está assado. Bom, já se passaram uns 12 minutos e já assou. Já vou desligar o forno aqui e tirar dali. Olha só que delícia. Como é que eu sei que tá assado? Quando tá levemente dourado e não queimado, né? Porque esse aqui piscou o olho, ele queima. Agora eu deixo dar uma esfriadinha e depois tiro daqui, coloco no prato, deixo esfriar bem. E depois guardo num vidro com tampa, que dura aí uma média de 30 dias. Mas aqui em casa chega a isso, né? Nós comemos muito mais rápido, uma semana, por aí já não tem mais nada. Agora eu vou terminar de organizar ali a pia, porque nem deu tempo. Eu fui lá embaixo levar os lixos. Terminar de organizar ali. E é tempo suficiente deles esfriarem. E daí já tiramos daqui para vocês verem o resultado final. Bom, já peguei um bowl aqui para colocar os sequilhos. Ó, eles não grudam nessa minha assadeira que é antiaderente, mas se você tiver medo que grude na tua, é só colocar papel manteiga e tá tudo certo. Agora eu vou fazer um café para nós tomar um cafezinho com esses biscoitinhos. O Léo acabou de chegar. Daqui a pouco tá na hora de buscar o André.
E aí, nosso dia tá praticamente encerrado. Para algumas que ainda não sabem, de vez em quando me pedem qual é o nosso fuso horário, é 5 horas, agora que ainda estamos, né, no verão. Então, estamos a 5 horas na frente do Brasil. Final de outubro cai para 4, que daí começa o horário normal, né, de inverno. Eu ia dar tiramisu pro Pietro, mas eu vou esperar o André chegar também, aí eles comem todos juntos. O café ficou pronto. E agora nós vamos tomar o nosso cafezinho. E daqui a pouco tá na hora de ir buscar o André. A chuva parou, tá aparecendo um solzinho.